Começar a nossa aulinha de hoje. Hoje a gente vai começar com estatística, tendência central. Estatística, parte 1, né? Parte 2 já seria o desvio padrão. Professor Renato Padilha. Tendência central. Tendência central são 3, as tendências centrais. A primeira é a média, a moda e a mediana. São 3 tendências centrais. Vamos estudar a primeira média, a gente já estudou, mas vamos fazer uma revisão aqui. Média, a média é a média de um conjunto de dados numéricos obtém somando os valores de todos os dados e dividindo dividindo a soma pelo número de dados. Você soma todos os dados, dividindo a soma pelo número de dados, né? Seria assim a média aritmética. Você soma todos os dados, x1, primeiro dado, segundo dado, terceiro dado, enésimo dado, e divide pela quantidade. Ok? Muito bem, vamos dar um exemplo aí. Um exemplo seguinte, ó, um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15, 17 anos, tá? Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? O grupo tem 4 pessoas, ó. 10, 12, 13, 10, 13, 15, 17 anos, tá? Aí, se uma pessoa se juntar, de 12 anos, se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? A primeira média aqui, o primeiro grupo, ele está com as idades, eles estão com as idades 10, 13, 15, 17. São 4 pessoas, tá? Aí eu divido por 4, somando essas quantidades dá 55 dividido por 4. Então essa média das 4 pessoas é uma idade de 3,75, tá bom? Muito bem. Agora, como incluiu mais uma pessoa, então mudou a média. 10, 13, 15, 17, agora incluiu uma pessoa com 12 anos. Eu não tenho mais 4 pessoas, eu tenho 5 pessoas. Somando essas quantidades, eu tenho 67 dividido por 5 dá 3,4. Ele quer saber o que acontecerá com a média de idade do grupo. O que foi que aconteceu com a média de idade? Baixou ou aumentou? 3,75, 13,40. Ó, 75 e 40. 75 é claro que é maior do que 40, houve uma queda, tá? Logo, a média de idade caiu de 13,75 para 13,4, ou seja, 13,40, deu uma queda, ok? Então, a questão sobre média. Vejamos agora a moda, tá? A moda é o valor de maior frequência do conjunto de dados, ou seja, é o elemento que se repete mais, tá? Você vai no centro, aqui de Fortaleza, né? Você vai no centro e vê várias pessoas de cabelo pintado de azul. Exemplo, cabelo azul. Tem 12 pessoas de cabelo azul. A moda é o 12 ou é o cabelo azul? É claro que é o cabelo azul. 12 podia ser 13, 14, 15. A moda é aquilo que repete mais. O valor de maior frequência é o valor de maior frequência do conjunto de dados. No caso, seria um valor. Ou seja, é o elemento que se repete mais. O que tiver mais repetição seria a moda. Dá um exemplo aí, ó. Qual o valor da moda na lista a seguir? Qual o valor? 133, 425, 244, 385, 236, 236. Opa, repetiu 2 vezes, ó. 328, 1.299 e 325. É claro, ó, repetiu 2 vezes. É claro que a moda não é o 2, o número de repetição, e sim um elemento, o valor de maior frequência. Quem está repetindo aí é o 236, ele será a moda. Observe que eu só tenho um grupo de repetição aqui, ó, tá? Então ele é chamado de unimodal. Se no lugar de 236 fosse outro número, 500, digamos, aí não teria nenhuma repetição, seria amodal. Amodal sem nenhuma repetição. Se você tem esse grupo aqui, tá? E você tivesse outro 244 aqui,
Ó, 2,244 e 2,236. Aí então seria bimodal. Seriam dois grupos de moda, tá? Da mesma quantidade. E se tivesse outro 1000 aqui, tá certo? 244 ou 244, 236, 236, 1000 e 1000. Aí você teria três grupos de dois. Então seria trimodal. Vejamos agora, vejamos aqui um exemplo. Calcule a moda da série de dados. Observe o número 2, 3, 4, 4, 1, 6, 7, 3 e 5. Tá? 2, 3, 4, 4, 1, 6, 7, 3 e 5. O número 1, ele repete uma vez. O número 2 também repete uma vez. Aqui, ó, uma vez o número 2. Agora o número 3, tá aqui, nós temos um 3 aqui, outro 3 aqui. Eu tenho dois valores de 3, ó. O número de repetições aqui, dois valores. O número 4, duas vezes também, ó. Número 4. O número 5, uma vez. O número 6, uma vez. E o número 7, uma vez, tá? Aqui é o número de repetições e aqui os valores. As notas, seriam as notas, né? Só que eu tenho duas torres aqui. Eu tenho dois grupos aí, ó. O 3 está repetindo duas vezes e o 4 também está repetindo duas vezes, tá? Aí você tem dois grupos aqui, você tem um bimodal, tá? E quem seria a moda? A moda seria 3 e 4, seria bimodal. Agora, digamos o seguinte, se o 5 fosse lá para cima, a maior torre, né? Se o 5 fosse lá no 3 aqui, apresentar 3 vezes, aí quem seria a moda seria o 5. Seria o unimodal. Agora, se o 5 fosse bem aqui em cima, tiver 2, 5 aqui, aí seria trimodal. Seria a moda 3, 4 e 5, tá? Ele representa exatamente a torre de maior frequência. As torres aqui são essas gêmeas aqui, né? Então ela seria 1, 2, bimodal. E a moda seria 3 e 4. São os números que repetem mais, o 3 e o 4. Ok? Vejamos agora a mediana. Eu boto sempre a mediana Hall para você não esquecer. Porque para calcular a mediana, ela tem que estar no Hall, tá? Professor, o que é Hall? Hall é colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Isso é o Hall. Você vai pegar esses dados, a média e a moda não precisa do Hall, mas a mediana precisa do Hall, se colocar em ordem crescente ou decrescente. De preferência em ordem crescente. Legal? A preferência. Bom, agora, o problema da mediana é o seguinte, se a quantidade de elementos for ímpar, ela pode ser ímpar ou pode ser par. Se a quantidade de elementos for ímpar, a mediana é igual ao elemento central. No Hall, você tem que primeiro fazer o Hall e observe qual é o número que está no meio, bem no meio da série de dados. É o elemento central, tá? Ele é que é a mediana. Vamos dar um exemplo. Calcule a mediana na série de dados. Observe a série de dados aqui, ó. 2, 5, 4, 6, 1, 8, 7, 3 e 5, tá? 2, 5, 4, 6, 1, 8, 7, 3 e 5. Vamos colocar no Hall aqui. Primeiro eu vou colocar o número 1, ó, em ordem crescente. Depois organizar, né? Colocar 2, colocar o 3 uma vez, o 4 também uma vez, o 5 duas vezes, ó. Duas vezes, seria a moda, né? Aqui o 5, estou atrás da mediana. Tá aqui o 6, o 7 e o 8, tá? Tá bom? Então, quem seria a mediana? Quem seria a mediana? Quem seria a mediana aí, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Quem seria a mediana? Ó, esse número aqui eu corto com esse, é aqui distante. Esse número eu corto com esse. Esse número eu corto com esse. É bem simples, ó. Esse número eu corto com esse. O número que sobrou é a mediana, só isso. É o número central, é esse aqui, ó. Legal? Bem simples. Agora, se o número for par, se você tem par, a quantidade for par, primeiro você faz o Hall, não esqueça, mediana Hall. É colocar os números em ordem crescente, decrescente, preferência crescente. Agora, se a quantidade de elementos for par, o que você faz? Aí a mediana é a média aritmética dos
dos elementos centrais. Legal? Você tirou uma média aritmética. Dá um exemplo. Aqui eu tenho quantos elementos? 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 10. Na outra eu tinha ímpar, tá? Aqui eu tenho 10 números, ó. Quantidade de elementos. 2, 4, 6, 8, 10. Se for 10, olha como seria. Coloque em hall o número 1, o número 2 duas vezes, o número 3, apareceu o número 4 aqui, número 4, tá? O número 1, o número 2, duas vezes, aí você vai riscando, o número 3, aí bota o número 3, o número 4, bota o número 4, o número 5, opa, aqui o número 5, agora depois vem o número 7, bota o número 7, e o número 8 três vezes aqui, ó, pronto, tá tudo na ordem aqui, tá bom? Vamos cortar os termos aqui distantes aqui, ó, esse com esse com esse, eu quero o elemento central, a mediana no hall, aqui está no hall, eu não posso olhar aqui não, tá? Já cortei 3 de um lado, 3 do outro, corto esse com esse, ó, observou esses dois elementos aqui? Então eu somo, tiro uma média aritmética, 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5 é a mediana, legal? Aqui eu tenho 10 números, 2, 4, 6, 8, 10. Na outra eu tinha quantos números? Eu tinha 2, 4, 6, 8, 9 números, ímpar. Quando for ímpar, ele aparece só o número, tá? Agora, quando for par, ele aparece dois números no centro, ok? No caso aqui apareceu o 4 e o 5 no hall, ele aparece, ó, 4,5, ok? Tá bom? Tem uma atividade para os alunos, meus alunos da Faculdade Lourenço Filho, aqui em Fortaleza, Ceará. Atividade para eles são 3 questões. A primeira questão, a soma da moda, da média e da mediana dos números. Ele quer que você some, a moda, a média e a mediana. Você vai calcular a moda, depois vai calcular a média e depois vai calcular a mediana. Ó, mediana, cuidado, tem que botar em hall, tá? Essa soma vai dar 12, 13, 14, 15 ou 16. Um desses números aí, tá bom? Na questão número 2, os preços em reais para uma amostra de equipamento de som estão indicados na tabela abaixo. Essa aqui é a tabela, tá? Com base na amostra, o valor correto da mediana é quanto? Você vai calcular a mediana. O primeiro equipamento custou tanto, o segundo equipamento custou tanto, o terceiro custou tanto, quarto, quinto, sexto. Aí o aluno chega e diz assim, corta esse com esse, corta esse com esse, corta esse com esse, 480. Tem 480? Não, não é esse aqui, tá? Por quê? Porque não colocou em hall. Tem que primeiro colocar em hall. O aluno às vezes faz assim, aí ainda bem que nessa prova, né? Nessa prova eles não colocaram 480, porque muita gente iria marcar. Não é assim, você tem que primeiro colocar os valores em hall, tá? Vai ter um elemento central, esse elemento central, ele está numa dessas opções aqui, ok? Bem fácil, né? A terceira questão, na coleta dos dados brutos de 15 idades dos alunos de uma escola, tá aí, ó, tá bom? 18 anos, 20 anos, 19, 18, 23, 18, 21, 32, 24, 21, 22, 22, 21, 24 e 20. Tá aí os valores, né? Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. São 15 alunos aqui. Eu quero que você primeiro, coloque em hall, depois calcule a média, depois calcule a moda e a mediana, tá bom? Mande para o meu e-mail. Obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário, inscreva-se no meu canal, já tem um bocado de aulazinha lá, muito boa, né? E agora, tá aí o meu e-mail, renato.padilha@flf.edu.br. Desejo a vocês muito obrigado, né? E aquele abraço. Aquele abraço.